Agora o assunto é educação. Em Oeste Sem Filtro, o deputado Nicolas Ferreira questionou duramente o governo Lula pela decisão de não divulgar os resultados da alfabetização infantil no Brasil. Mesmo depois de aplicar as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica em 2023, o Ministério da Educação bloqueou o acesso aos dados do segundo ano do ensino fundamental. Nas redes sociais, o parlamentar denunciou que a omissão compromete a transparência e impede que especialistas e a sociedade acompanhem o real nível de aprendizado das crianças brasileiras. A decisão surpreendeu até servidores do próprio INEP, o instituto responsável pelas avaliações. O presidente da entidade, Manuel Palacios, confirmou em documento que apenas os dados dos alunos do 5º e 9º anos do fundamental e do 3º ano do ensino médio serão liberados. Piotr, notícia que envergonha os brasileiros, né? Essa medida que quebra uma promessa, inclusive divulgada pelo próprio Ministério da Educação, de divulgar todos os resultados de avaliação. Vamos começar com uma pergunta. Está escondendo por quê? Ué, e ao esconder, dá um golpe na transparência. E se alguém chegou ao 5º ano, é porque passou nos primeiros 4. Então, eu preciso saber o que aconteceu nos primeiros 4 para, obviamente, discutir política pública da educação. Quem chegou ao 8º ou 9º ano, teve também anos anteriores. O porquê que a nota está baixa, por exemplo, no 7º ano ou no 6º ano, depois melhora? Bom, eu preciso ter um quadro completo das coisas. Quem chega no 3º ano do ensino médio, é a mesma coisa. O que aconteceu no 1º, no 2º ano? Ou seja, o governo Lula dá um golpe na transparência. Eles adoram falar golpe, né? Então, dá um golpe na transparência, porque isso é informação pública. Essa informação precisa estar de acordo com o que diz a lei, tem que ser pública, transparente. E aí a cidadania, os cidadãos brasileiros, os congressistas, os especialistas podem discutir com base em fatos. Ué, a prova foi aplicada para quê? Daí eu preciso perguntar a todos esses apoiadores do governo Lula na imprensa brasileira, alguns do mercado financeiro ainda, esses limpinhos do lamaçal assim, e agora? Vai falar o quê? Não vão responder, não vão reclamar? Estamos falando aqui de uma coisa de dado de governo, que é básico para você avaliar o governo e, obviamente, também entender se a política pública de educação, neste caso, está sendo certa ou não. A adotada convence ou não convence, precisa de alteração ou não. De novo a pergunta, por que está escondendo os dados?